Hello everyone, hello everybody, hi guys. Galerinha aí do sétimo ano estou aqui para mais uma aula com vocês. E o que eu falei com vocês é hi everyone, hi everybody, hi guys. São todas formas que a gente usa para se cumprimentar em inglês. Eu gosto de estar repetindo assim, gente, para que vocês vão se acostumando com a ideia. Você pode falar oi pessoal, hi everyone, oi pessoal, hi everybody, oi caras, oi pessoal, tanto faz, hi guys, tanto faz, viu? Mas antes de começarmos a nossa aula aí sobre verbo no presente contínuo, que em inglês se fala verb in the present continuous tense, eu quero falar um pouquinho sobre a aula passada, que foi sobre verbo na terceira pessoa do singular. Porque verbo em inglês na terceira pessoa do singular, no tempo presente, na forma afirmativa, sofre alteração. Só quando está na forma afirmativa e no tempo presente, tá? Ele muda, certo? Quando vem na terceira pessoa do singular, ou seja, acompanhado com he, que é ele, gente, acompanhado com she, que é ela, gente, acompanhado com it, que significa ele ou ela, que não é gente, tá? Na forma afirmativa, porque na forma interrogativa e na forma negativa já são outras regras que vocês irão ver quando forem estudar o verbo to be mais para frente, certo? Então, a primeira regra, eu quero relembrar a vocês que a primeira regra é acrescentar S aos verbos ingleses quando eles estão no tempo presente, na forma afirmativa, na terceira pessoa do singular. Read passa a ser reads, live passa a ser lives, love passa a ser loves, work passa a ser works, tá? Esta é a regra geral. A segunda regra é acrescentar ES aos verbos ingleses na terceira pessoa do singular, no tempo presente, na forma afirmativa. Mas quais são os verbos? Os terminados em S, SS, SH, CH, O, X e Z. Por exemplo, watch passa a ser watches. Deixa eu ver outra aqui. Não, peraí. Dresses. Deixa eu ver outra aqui. Washes, watches, etc. Tá? Do, does. A terceira regra, os verbos terminados em Y, quando antes do Y vier uma letra consoante, quando conjugados na terceira pessoa do singular, troca-se Y por IES. Por exemplo, study, que é o verbo estudar. To study fica studies. Cry, que é chorar, fica cries. Fly, que é voar, fica fly. Try, que é provar, experimentar, fica tries. Certo? Então, essas três regras aí são as regras para verbo na terceira pessoa do singular, no tempo presente, na forma afirmativa. Agora, vamos ao nosso assunto da aula de hoje, que é verb in the present continuous tense, quer dizer, verbo no presente contínuo, né? Present continuous significa presente contínuo. Como o próprio nome diz, indica uma ação continuada, uma ação que você começou a praticar e ainda não terminou. Por exemplo, eu estou ministrando aula. Eu comecei a ministrar uma aula para vocês e ainda não terminei. Então, eu usei o verbo estar, eu estou ministrando. O verbo está no gerúndio. Verbo no gerúndio em português termina em NDO. Verbo em gerúndio em inglês termina em ING. E como é que é formado esse present continuous, né? Tanto em português como em inglês, gente, ele é formado, ele não tem esse mesmo nome em português, mas ele é formado pelo verbo ser e estar, que em inglês é o verbo to be, né? Em português é estar, tá? E ser. Em inglês é to be, que é também ser e estar, e as palavrinhas no tempo presente são am para a primeira pessoa, is para a terceira pessoa do singular, are
para a primeira pessoa do singular e do plural, ou aliás, para a primeira pessoa do plural, segunda do singular e do plural e terceira do plural, mais o verbo principal, que é o que está sendo conjugado no gerúndio, tá? Gerúndio em português tem a terminação NDO. Gerúndio em inglês tem a terminação ING, tá? Prosseguindo aí, esta figurinha fui eu quem a criou, tá? Por isso que eu coloquei o meu nome. Os meus textos, quando eu não coloco a referência, é porque eu mesmo os criei, tá, gente? Então, aí, imagem e texto da da Teacher Ilza Saldanha, tá bom? Não que eu seja uma expert em inglês, que eu não sou expert nem em português, tá, gente? Eu acho que eu não sei nem 50%, tá bom? De português, quanto mais de inglês, tá bom? Há coisas que vocês podem me perguntar e eu não sei responder. Aliás, professor nenhum sabe tudo da disciplina, não, viu? Nem de inglês, nem de português, nem de história, nem de geografia, nem de matemática, ninguém, tá bom, gente? Isso é mito, tá? A gente estuda para poder ensinar aquilo que a gente está ensinando, tá bom? Teacher Ilza Saldanha, olha aí, Escola Municipal Professora Maria Eugênia Guedes, é o nome da nossa escola. Discipline English Language, 70, é sétimo ano, é year, tá? Eu não coloquei year aí, tá? Year 70. Teacher Ilza Saldanha, let's read. Vamos ler. Eu sempre começo meus textos, meus conteúdos de gramática, um texto que eu criei pequenininho, porque eu acho que o texto pequeno a gente tem mais acesso à compreensão, ao entendimento. Na figurinha que eu criei, eu coloquei assim, ó. We are living on the farm, but we have a house in the city because the farm is very distant and we need to study. We are like. Nós temos aí dois verbos que estão no present continuous tense. Nós temos o verbo to live, que olha lá, are living. Nós estamos morando na fazenda, but nós temos, we have, uma casa, a house, na city, cidade. Because, porque, the farm, a fazenda, is very distant, muito distante, and we need, nós, eu encostei assim, porque a figurinha está tão pequenininha, eu estou usando o celular, tá? Nós, né, we need, precisamos to study, estudar. Não precisa nem o to aí, mas eu coloquei. We are like, nós estamos gostando. Quer dizer, nós estamos gostando desse movimento, fazenda, cidade. Não sou eu não, a família aí, tá? Não tenho fazenda coisa nenhuma. Então, let's read. Vamos ler. Sempre eu começo meus textos com essa expressão, let's read, vamos ler. Olha aí o texto. Robert and Mary have three children. Clara, Alex, and Rose. They are studying in the school Maria Eugênia Guedes. Maria Eugênia, né? Clara is the newest of the children and Rose is the oldest of all they. Clara is studying in the morning. Alex and Rosie are studying in the afternoon. Aí, deixa eu ver se vem mais alguma figurinha. Continuando a leitura ainda. And you, are you studying in the school, Maria Eugênia? No, I am studying in Macaúbas. Olha aí, ilustração e texto da Ilza Saldanha. 18/8/2024. É óbvio que se a gente faz as coisas, a gente tem que colocar o nome da gente. Quando eu pego da internet, eu coloco lá o site, o endereço de onde eu peguei, tá bom? É óbvio que tudo que a gente aprende é com os outros, mas a gente não lembra de tudo que a gente aprendeu com quem foi, certo? Então, the present continuous tense, o tempo presente contínuo. Vamos prosseguir aí. O tempo presente contínuo indica uma ação que você começou, mas ainda não terminou. É formado pelo verbo to be,
Mas o verbo principal no gerúndio é assim, ó. Ele é formado por am, is e are, tá? Am, is e are. No tempo presente, tá bom? Porque tem no passado também. No tempo presente, am, is e are, tá? Mais ing no final de cada verbo. Esse ing indica que o verbo está no gerúndio, assim como NDO indica que o verbo português está no gerúndio. Aí tem outra figurinha, ó, verbo in the present continuous tense é a mesma, né, gente? Que eu coloquei lá no início. Eu gosto de coisa colorida. Observe as frases a seguir com verbos no present continuous tense. Letra A. I am working in the school Maria Eugênia Guedes. Eu estou trabalhando na escola Maria Eugênia Guedes. É verdade, eu trabalho lá, tá, gente? Então, olha aí a tradução. Vamos ler a tradução lá da leitura? Né? Mas eu vou traduzir lá para vocês entenderem as palavras, né? A tradução está aí, mas eu vou traduzir lá palavra por palavra. Let's read, vamos ler. Roberto e Maria, mas não precisa traduzir nome próprio. Robert e, aí, Maria, tem, have, é o verbo ter. Três, children, filhos, crianças. Clara, né? Clara, Alex, e Rose, Rosa. They are studying. Eles estão estudando. Olha o verbo estudar aí no present continuous. Are studying. In the, na, school, escola Maria Eugênia. Clara is the, esse in aí não é o ponto, é dentro, tá? Se fosse o ponto indicando o ponto, seria et, tá, gente? Que eu acho que eu deveria ter colocado et, mas in também não está errado, tá? Clara is the newest of the children. Quer dizer, Clara is, a newest, mais velha, ou seja, é a mais velha das crianças ou dos filhos, tá? And Rose is the oldest of they. Quer dizer, e Rosa é a mais velha de todos os filhos. Clara is studying in the morning. Clara está estudando pela manhã. Alex and Rose are studying in the afternoon. Alex e Rosa está estudando, poderia ser on também, pela tarde, mas aí dentro do período da tarde, tá? In the, ok? Então, aí a mesma figurinha, mas não terminou a leitura, não. Eu coloquei a figurinha aí, mas não terminou, para eu poder ler melhor, que está maior. We are living on the farm, but we have a house in the city, because the farm is very distant and we need to study. We are living. Aí tem dois verbos como eu já falei, no present continuo. Tem o verbo to live, né? Quando o verbo termina em tá? O desaparece, tipo live, love, tá bom? O desaparece. Aí fica entre o ing. Né? Nós estamos vivendo ou morando na fazenda, mas nós temos uma casa na cidade, porque a fazenda é muito longe e nós precisamos estudar. Nós estamos gostando. A Pro criou essa figurinha também. Ó, and you, e você? Are you studying? Ó, você é you, tá? Porque está na forma interrogativa. Verbos auxiliares na forma interrogativa. O verbo vem antes do sujeito. O sujeito aí é you, tá? Are é estão. Vocês estão estudando na escola Maria Eugênia? No, não. Tá? Não, pode ser no, pode ser not, pode ser don't, doesn't, depende, tá bom? I am studying em Macaúbas. Eu estou estudando em Macaúbas. Afinal, tem muitos alunos aí, né, que é da nossa MEG mesmo, que estão estudando em Macaúbas por causa da pandemia e tal. Depois tudo volta ao normal. Então, ilustração e texto da Proísa Saldanha, 18/8/2021, porque foi quando eu fiz. E, gente, a aula é 30, né?
Então, the present continuous tense, ou the present continuous tense, o tempo presente contínuo, que é, olha aí, o tempo presente contínuo indica uma ação que você começou, mas ainda não terminou. É formado pelo verbo to be, né? Como eu já falei, estou repetindo mais o verbo principal no gerúndio. Eu estou repetindo, acho que eu já expliquei isso aqui, né? Já expliquei. Olha aí a tradução, eu já traduzi. Olha aí as frases. Letra B. Clara is studying in the morning. Clara está estudando pela manhã. Observem aí que o verbo estudar, to study, está no present continuous tense. Olha aí, formado por is, que pertence ao verbo to be, mais o verbo to study, ó, e study mais ing, verbo no gerúndio, sem o to, né, do infinitivo. Clara está estudando pela manhã. O NDO é como se fosse o ING lá, tá? Ela está, is. Letra C. Alex and Rose are studying in the afternoon. A mesma coisa lá. Alex e Rosa estão estudando à tarde. Observe a conjugação dos verbos a seguir no present continuous tense. Verbo to study, verbo estudar. I am studying, eu estou estudando. You are studying, você está estudando. Agora, he e she is studying. He is studying, ele está estudando, porque he significa ele, gente. She is studying, ela está estudando. Eu não coloquei it aí porque it não estuda. Houve uma vez que eu coloquei só para explicar para os alunos, mas não há necessidade disso. We are studying, nós estamos estudando. Olha lá, o we significa nós, tá? E o are com o we significa estamos. You are studying, vocês, aí é you, porque you significa você, ou vocês, tu ou vós. Are com you significa aí nessa posição aí, significa estão, mas significa estar também no singular, tá? They are studying. O are aí com they já significa estão, porque they significa eles ou elas, tá? Observação, quando o verbo terminar em o desaparece. Live, living, love, loving. Letra B, she is not working here. Ela não trabalha aqui. Isso indica que para passar para a forma negativa, é só colocar o not depois do verbo que está auxiliando, tá? Que aí, no caso, é o verbo to be, is, am ou are. Você coloca o not depois de is, am ou are, e aí vai estar passando para a forma negativa. Na forma interrogativa, basta colocar o is e o are, que são as palavrinhas do verbo to be, o verbo que está auxiliando o outro verbo que está no present continuous. É só pegar essas palavrinhas e colocar antes do sujeito. Veja, ó. Are they living here? Are é o verbo auxiliar. They é o sujeito, o pronome sujeito, tá? Eles estão morando aqui. Letra B, is he washing his car? Quer dizer, ele está lavando seu carro. Ele é o he. Is é o está, tá? Washing, lavando. Letra C, is Mary make cake? Mary está fazendo bolo. Aliás, Maria está fazendo bolo, tanto faz, mas não precisa traduzir, por isso que eu não traduzi, tá, gente? Nome próprio, não precisa traduzir. Verbo to work, verbo trabalhar. Olha lá. I am working. Eu estou trabalhando. You are working. Você está trabalhando. He is working. Ele está trabalhando. Ele, gente. She is working. Ela está trabalhando. Aqui nesse verbo eu já coloquei it. No verbo estudar não coloquei. Porque it não se refere a gente. E o que não se refere a gente não estuda. Não entra na conjugação de verbos que dizem respeito ao raciocínio. Mas it trabalha. A formiga trabalha, o burrinho trabalha, a abelha trabalha, os animais trabalham para se manterem. Eles vão em busca do seu alimento, tá? Então, it is work, ele ou ela trabalha. Ele ou ela, a formiga, a abelha, o burrinho, o cavalo, etc. You are working.
nós, tá? Como eu já falei, o I significa nós. Are, quando vem com o I, significa estamos. Nós estamos trabalhando. E o are working, vocês, o are já significa estão, porque vem acompanhado do IU aí, que já é plural aí na conjugação do verbo. They are working. They significa eles ou elas. Logo, o are vai significar são ou estão, mas aí vai ser estão, porque vocês não dizem são trabalhando, você diz estão trabalhando, tá? Apesar de are, né, significar o verbo ser ou estar, aí não pode ser o verbo ser, ok? Prosseguindo aí, homework, né? Hora do dever de casa. Fiz esse gatinho aí para vocês, esse gatinho bonitinho, pro Ilza. Devolutivo até dia 5/9/2021. Não precisa, eu creio que não precisa eu ler o dever, tá? Porque está muito claro, eu vou ler só o que diz respeito aí à interpretação textual. Olha aí o texto, eu repeti porque eu coloquei aí o primeiro quesito referente ao texto. Observe o texto, marque com X as, viu, gente? As, porque tem mais de uma. Alternativas que estão de acordo com o mesmo. Eu coloquei aí, eu errei aí, coloquei alternativas, mas as alternativas, tá? Tem jeito pra gente não errar. Então, Robert e Mary são os pais de Clara, Alex e Rose. Teria uma vírgula aí para separar Clara e Alex. E Clara também seria com inicial maiúscula, tá, gente? Desculpa aí os meus erros, mas não tem jeito para a gente não errar quando está digitando, a depender do momento. Então, se aqui estiver de acordo com o texto, você marca X. Aqui não estiver, vocês viram lá a tradução, eu acho que não está difícil. O segundo também ainda é de acordo com o texto. Continue marcando X nas alternativas corretas. O verbo da frase a seguir está no present continuous tense. Aqui, a frase que estiver com o verbo no present continuous, vocês marquem. A que não estiver, não marque, tá bom? E o terceiro é para traduzir as frases para o inglês. As frases estão todas de acordo com o texto. O quarto é para completar com M, is ou I, diz respeito ao verbo no present contínuo. Olha lá, todos os verbos que estão aí estão terminando em ing, tá? Agora você vai entender quando é que usa is, né? Lembrando que is é usado com he, she ou it, ou com nome que você possa trocá-lo por he, she ou it, tá? Are é usado com we, they e you, ou com o nome que você possa trocá-lo por por you, o i ou they. E M é usado com I, não se esqueçam, tá? Aí esse aí é todo referente ao assunto aí de gramática, né? Quinto, 50, traduz as frases a seguir para o português. As mesmas frases que estão lá, eu coloquei aí, ó, para vocês traduzirem para o português. Está muito fácil, tá bom? E aqui no final eu coloquei o gatinho aí. A kisses in your heart. Pro Ilza. Um beijo em seu coração. Bye bye. See you next on the week. Eu disse tchau, tchau. Até a próxima semana. I went. Eu fui. Kisses.